Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Se você está chegando aqui agora, eu peço que você não saia desse vídeo sem se inscrever e sem deixar o teu like. Mas, se você já é um consumidor assíduo do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, você deve saber que eu sou formado há mais ou menos 7 anos pela Universidade Federal da Paraíba e de lá para cá eu já passei por diversas áreas da psicologia. Eu já trabalhei em psicologia hospitalar, eu já trabalhei em unidade de saúde da família, como psicólogo no NASF. Em paralelo a isso, a esses trabalhos todos, eu sempre fui psicólogo clínico, especificamente atendendo pela terapia cognitivo-comportamental. Então hoje eu vou produzir um vídeo falando sobre 5 lições extremamente preciosas que eu aprendi nesses meus quase 7 anos de formado e atendendo pela TCC. Eu já produzi um vídeo aqui falando sobre 5 lições preciosas que eu aprendi sendo psicólogo hospitalar. Vou deixar nesse card para você assistir depois, mas hoje eu vou falar sobre 5 lições que eu aprendi sendo um terapeuta cognitivo-comportamental. Então, vem comigo até o final. A 5ª lição é a mais importante. A primeira grande lição que a TCC me ensinou é que, basicamente, a maneira como nós pensamos determina a maneira como nós nos sentimos e a maneira como nós nos comportamos. Gente, quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Eu falo sem exageros. A base teórica, o pressuposto teórico da TCC é que a maneira como nós interpretamos as coisas que acontecem à nossa volta determina a maneira como nós nos sentimos e a maneira como nós nos comportamos. Claro, as nossas emoções também afetam as nossas interpretações e os nossos comportamentos também afetam as nossas interpretações. Então são coisas que se retroalimentam. Mas muitas vezes a gente não tem tanto controle sobre o nosso estado emocional, até porque é um aspecto mais fisiológico. Agora, a gente pode ter um certo controle sim em relação a como a gente pensa. Os estoicos lá atrás já falavam sobre isso, há mais de 2000 anos atrás. Então, isso mudou minha vida porque eu comecei a aplicar não somente com os meus pacientes, mas eu apliquei comigo também. Muitas vezes eu me pego fazendo distorções cognitivas ou tendo pensamentos automáticos disfuncionais e peraí, será que a forma como eu estou interpretando essa situação é a mais adequada? Será que não existe uma forma alternativa de enxergar isso aqui que está acontecendo comigo? Então, eu me percebi muito mais sereno em muitos momentos por conta dessa lição que a TCC me ensinou. E é uma lição muito importante. Eu acho que um bom terapeuta cognitivo-comportamental, ele aplica aquilo que ele aprende não só com os pacientes, mas consigo mesmo. A segunda lição que eu aprendi é que os pensamentos automáticos distorcidos, e as nossas distorções cognitivas, elas podem atrapalhar o nosso progresso pessoal e profissional. Veja, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 12 distorções cognitivas mais clássicas. Você também pode estar assistindo depois que terminar esse vídeo. Mas uma coisa que eu falo naquele vídeo, vou repetir nesse, é que todo mundo, sem exceção, está sujeito a fazer distorções cognitivas. Isso é algo, de certa forma, natural. Não é normal e não é funcional, mas é natural. As distorções que a gente faz, elas não se resumem apenas às nossas relações interpessoais, a nossa relação amorosa, ou as nossas amizades, ou as relações com os nossos familiares, mas também dizem respeito muitas vezes à nossa própria capacidade profissional. Quando a gente acha que a gente nunca vai conseguir progredir ou que o sucesso está para os outros e não para mim. A forma como as pessoas elas prosperam é algo que não pertence a mim, mas somente a elas. Isso afeta de fato a nossa jornada profissional, muitas vezes atrasa muito as nossas conquistas. Então eu comecei a entender que para eu prosperar mais dentro da minha profissão ou dentro da minha casa, com a minha família, eu precisava combater as distorções cognitivas com todas as armas que eu pudesse, porque de fato elas podem prejudicar o avanço que eu posso fazer nos diferentes campos da minha vida. A terceira lição que eu aprendi com a TCC, sendo um terapeuta cognitivo comportamental e observando os meus pacientes, é que os nossos comportamentos, eles podem reforçar ou eles podem atenuar os nossos pensamentos negativos em relação a nós mesmos e aos outros. Veja, em termos práticos, criar o canal foi
foi muito difícil para mim no começo, porque eu nunca tinha tido essa experiência de passar tanto tempo em frente a uma câmera dando entrevistas ou, sei lá, me expondo. E o primeiro comportamento que veio à minha mente foi de me esquivar, foi de não querer assumir o projeto de começar o canal Pedro Psicólogo. Mas o fato de eu não ter permitido que a minha ansiedade tomasse conta de mim e determinasse o meu comportamento, fazendo com que eu me esquivasse desse projeto, me fez assumir a responsabilidade de começar a produzir vídeos para o canal no YouTube. E aos poucos eu fui recebendo feedbacks positivos de vocês. Eu fui vendo que os conteúdos que eu produzia eram relevantes. E esses comportamentos foram atenuando o medo, a insegurança que eu tinha de me expor. Isso serve para cada um dos meus pacientes, isso serve para vocês também. À medida que a gente vai se desafiando e à medida que a gente vai enfrentando os nossos medos, a gente vai percebendo que os nossos medos, na maioria das vezes, não passam de fantasmas na nossa mente. Eles não existem de fato, mas são suposições de algo que não vai dar certo ou de algo que nós não vamos fazer bem feito, mas que só estão aqui, ó, na nossa cabeça. Essa lição foi muito preciosa para mim também. A quarta lição que a experiência clínica como terapeuta cognitivo-comportamental me ensinou é que muitas vezes a gente precisa de ajuda externa para lidar com os nossos medos, as nossas ansiedades e o nosso desconforto. Na maioria das vezes, as pessoas elas têm dificuldade de identificar aquilo que está trazendo ansiedade para elas. Na maioria das vezes, nós mesmos, sendo da área da psicologia até, temos dificuldade de perceber distorções que nós estamos fazendo. E aí, não somente terapeutas, mas amigos, familiares, pessoas que nos conhecem bem, servem de parâmetro para que a gente entenda que talvez a forma como a gente está interpretando as situações não é a forma mais adequada. Porém, eu percebo que no âmbito da terapia é um ambiente muito mais controlado e que envolve uma pessoa que não está emocionalmente envolvida. Então, eu percebia que as pessoas tinham muito mais confiança no âmbito da terapia porque elas afirmavam sempre que às vezes, confiar em amigos e familiares gera um certo conflito de interesses. Mas o que eu percebi foi que, independente de quem seja, muitas vezes nós precisamos de outras pessoas para nos mostrar que talvez o caminho que a gente está traçando na nossa mente não é o caminho mais correto e mais funcional de todos. Agora, talvez a lição mais importante de todas. A quinta lição que eu queria compartilhar com vocês foi a lição de que a TCC ela me ensinou que ter autocompaixão é fundamental para a nossa saúde mental. Por quê? Porque na maioria das vezes nós somos muito críticos com a gente. A gente costuma ser muito complacente, generoso, muito razoável com pessoas que a gente não conhece, né? E muito autocrítico, muito perfeccionista. A gente quer sempre fazer o melhor e nada menos do que o melhor, nada menos do que o perfeito, na verdade, pode ser aceitável. Então, a TCC me mostrou o seguinte: olha, eu não posso ser uma pessoa mais crítica comigo mesmo do que eu sou com os outros. Eu tenho que utilizar a mesma régua. Nem sempre a gente vai se tornar o melhor profissional ou o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, a melhor filha, do dia para a noite. É um processo. Cada pessoa tem o seu processo. E às vezes as pessoas querem comparar o seu próprio processo com o processo alheio, achando que talvez não estejam evoluindo. Mas é aquilo que eu sempre falo, se você está evoluindo, ainda que seja 1% a cada dia, você está evoluindo. E em algum momento você vai estar muito melhor do que você está hoje. Se você acha que não está evoluindo tanto, que não é tão bom a nível profissional ou a nível pessoal, entenda que existe um processo que está sendo percorrido, uma jornada que está sendo percorrida. E se você tem mais habilidades, mais expertise, mais competência do que você tinha 1 ou 2 meses atrás, você realmente está evoluindo. Então, a TCC ela me ensinou isso, a ter um pouco mais de autocompaixão, a ser menos autocrítico e a entender que as coisas demandam tempo e que nem tudo vai ser tão imediatista como a maioria das coisas que a gente está acostumado na nossa época. Se você é um terapeuta cognitivo comportamental, coloca aqui nos comentários de que modo você foi impactado por essa abordagem terapêutica ou foi impactado pela prática do consultório. E se você é um estudante de psicologia que quer ser um terapeuta cognitivo comportamental ou uma pessoa que está sendo atendida por essa abordagem, coloca também nos comentários como é que está sendo a tua experiência ou quais são as expectativas que você tem em relação a essa abordagem. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.